Você e seu amigo foram presos por um crime que vocês supostamente cometeram juntos. Na prisão, vocês são colocados em celas separadas e os policiais em comando te apresentam a seguinte situação. Se você entregar o seu amigo, ele ficará preso por anos e você sairá livre. Mas, se o seu amigo te entregar, ele sai livre e você ficará preso por anos. Se ninguém entregar ninguém, os dois ficarão meses apenas e depois serão libertados. Agora, se os dois se entregarem, a pena para os dois é ainda maior. E aí, o que você faria, hein? Bem-vindo ao Jogo da Vida. Okondwa está no ar. Okondwa. 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 E aí, Brasil, estamos no ar, podcast Okondwa de volta para os seus ouvidinhos, episódio número 17, hein? Quem diria, hein? Teve gente que pensou que só teria 3 episódios, hein? Vamos no 17º. Obrigado pela sua atenção, peço agora os seus ouvidos emprestados para que nos próximos minutos nós façamos uma reflexão juntos sobre um tema muito especial que eu escolhi aqui. Esse podcast se encaixa na categoria de entretenimento social. Se você não sabe o que eu estou falando, volta para o episódio número 1, escuta mais ou menos qual é a nossa missão, por que ele se chama Okondwa e por que esse podcast começa aqui e termina na África. Estamos aqui no meio dessa pandemia, né? Não sei se existe, se não existe. Tá estranho, né? Vocês sentem que isso tá estranho também? A pandemia ainda existe. Ainda tem, pelo menos no Brasil, entre 800 e 1.000 pessoas morrendo por dia. Mas tá tudo voltando ao normal. Você usa máscara, mas tem gente que não usa. Você sai, mas tem gente que fica em casa. Nossa, tá estranho. Então eu sinto que tá um clima pesado no ar do planeta. Mas vamos sair dessa, vamos esperar aí que tenha alguma vacina que em dezembro ou em janeiro possa sair e nos tirar dessa situação. Se você está ouvindo isso no futuro, você já sabe a resposta e que bom por você. Agora, se você está ouvindo isso aí no futuro pós-apocalíptico, que a vacina deu errado e que todos viraram zumbis, aí, amigo, sinto pena de você. Se você assistiu The Walking Dead, já sabe o que tem que fazer. Aí eu sei que a periodicidade desse podcast deveria ser melhor, mas sem tempo, irmão. Ou com tempo, mas sem ainda fechar o assunto. Eu só gravo quando eu tenho um assunto muito relevante para falar. O tema desse episódio é o jogo da vida. Comecei a fazer uma reflexão aqui e falei, nossa, cara, a vida na realidade é um jogo. E se é um jogo e tem regra, não tem, quem tá no comando, como se joga, e é sobre isso que eu decidi falar hoje. Se você sente falta dos episódios em uma frequência mais assídua, você pode acessar nossas colunas. Nós temos colunas semanais no nosso site, em que eu faço pequenas reflexões e às vezes um colunista convidado, como o meu amigo Marcos, sobre assuntos diversos, papo rápido e bacana. Então você pode cadastrar o seu e-mail lá e receber essas reflexões no seu e-mail, ok? Então bora lá que o programa de hoje está muito legal. Okondwa. Pois é, meus amigos, bem-vindo ao Jogo da Vida. Você foi metido nesse jogo sem pedir, ninguém te consultou se você queria jogar, não. E antes mesmo de já estar dentro do Jogo da Vida propriamente dito, você já veio de uma competição. Você conseguiu, todos que estão ouvindo aqui, conseguiu entre mais ou menos 300 milhões de espermatozoides, esse é o número médio, você conseguiu ser o único ao chegar ao óvulo. Então, se você acha que isso às vezes a gente não para pensar nisso, mas só para efeito de comparação, eu estava pesquisando a chance de você ganhar na Mega Sena, que é a loteria, né, do Brasil, a chance de você ganhar, acertar 6 números, é de 1 em 50 milhões. Você apostou a corrida entre mais ou menos 1 em 300 milhões. Já para você ver como você já entrou nessa vida competindo. Então, se você está cansado, tem alguma explicação, você já veio de competição. E só esse começo, assim, essa primeira disputa, já dá uma ideia, já dá um indício de como que vai ser o jogo da vida dali para frente. Mas, contra todas as estatísticas, essa estatística é impressionante, você ganhou.
Mas uma vez que você entrou lá no óvulo, não pensa que o jogo acabou. Na verdade, só tá começando, só foi o primeiro. 9 meses depois de você estar ali numa tranquilidade, recebendo ali o alimento da sua mãe, dando umas bicudas, uns chutes. Você, sem pedirem de novo, você chegou nesse mundo e você mal tinha se recuperado do primeiro jogo e você já entrou em outro. E você nem sabe que você entrou em outro. E vai levar um tempo ainda para você descobrir que você tá nele e como funciona, mas pouco a pouco você começa a ter umas dicas, assim, de um feeling de como funciona. Primeiro você sabe que se você chora, se você chora muito, você ganha alimento, né? Então, opa, ganha um carinho, ganha um colo, então você já começa ok. Então, como é que funciona isso? Eu choro e eles me dão o que eu quero. Se eu tô com dor, tô desconfortável, também eu choro mais ainda e eu recebo o que eu quero. Passando o tempo, você aprende que esse método de chorar talvez não seja 100% efetivo. Às vezes você não consegue tudo o que você quer. E aí, pouco a pouco, você percebe que ao invés de chorar, se você emitir alguns sons, copiar algum som especificamente, você consegue obter exatamente o que você queria. Porque antes você chorava e aí vinha por tentativa e erro, né? Um monte de coisa. E você queria água e não, e toma aqui isso, toma aquilo outro, toma colo, não, eu tô com sede, só isso. Depois, com o tempo, você aprendeu, ok, se eu pedir especificamente isso, a chance de sucesso vai ser maior. Então, pouco a pouco, você vai se aperfeiçoando. E você não sabe, mas tudo que você está fazendo ali, a maneira como você está vivendo, está determinando tudo que vai acontecer na sua vida adulta e como você vai jogar dali adiante. Esse assunto, especificamente, nós já falamos no episódio 16, episódio anterior a esse, os anos decisivos. Então, se você não ouviu, vai lá, escuta que nós nos debruçamos sobre esse assunto. A coisa, na verdade, ela tá complexa, mas ela vai ficar séria mesmo quando você começa a entrar na escola. E aí, amigão, chorar na escola não adianta mais. Já essa regra já não se aplica nesse jogo. Vamos ver quais as regras que se aplicam. Ô, Condua. Vocês já pararam para pensar para que serve a escola? Qual é a função da escola? Ensinar, você aprender, você educar. A escola é uma mini sociedade. É como se fosse um estágio para você jogar o jogo da vida adulta. Mas apesar de ser um estágio, ele é um jogo que já tá valendo, entendeu? Não é aquele jogo que você joga de brincadeira. Não, ele é um tipo de teste, mas ele já tá valendo. Ele tem perdas e ganhos, mas ele ainda não é o jogo principal. Na escola, você realmente aprende uns conceitos básicos da vida. São lições que a gente leva para sempre, assim. E eu tenho muito trauma nessa fase de escola, assim. Primeiro que você aprende a ficar longe dos seus pais. É a primeira vez que seu pai vai te deixar em um local com pessoas estranhas e vai embora. E aí você vai ter que esperar um tempo até ele voltar para te pegar. E eu chorava na escola igual um filho da puta. Eu devo ter chorado, acho que até a 4ª série, e eu assumo isso sem vergonha, porque eu chorei mesmo. E eu lembro quando eu estava no pré, né, no primário, e no primário até no primeiro ano, eu lembro que eu chorava porque eu imaginava que quando eu ia chegar da escola, minha mãe estaria morta atrás da porta. Agora, por que ela estaria morta atrás da porta? Eu não sei, poderia estar morta no portão, na cama, não, mas ela estaria especificamente morta atrás da porta. E é ali que eu ia encontrá-la. Então eu ficava imaginando assim, nossa, eu vou chegar, eu vou abrir a porta do quarto. Aí quando eu olhar atrás da porta, minha mãe vai estar morta. E isso me apavorava. E eu chorava. Então eu gostaria de ter comunicado isso melhor para minha mãe. Dizer que eu não tinha medo da escola. Eu tava chorando porque ela ia morrer atrás da porta. Essa era uma das razões. A outra razão era que eu ia chegar em casa e todo mundo ia ter ido embora. Assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo ia ter ido embora e ia ter me deixado lá. Mas o medo não era assim, de eu chegar... Olha isso, vou tentar explicar o trauma da criança, né? O medo não era de eu chegar e eles terem ido embora. O medo era que eu esquecesse que eles foram embora.
que eles foram embora e eu não iria mais procurá-lo. Então, imaginar, eu cheguei e meus pais foram embora. Ok, mas esse não era o pavor, porque eu lembrava deles. Então eu podia ir buscá-lo. Olha, eu busco essa pessoa, essa aqui, estou buscando a minha família. Mas eu tinha medo de esquecer a minha família. Então, assim, como é que eu vou buscar uma família, pessoas que eu não lembro como que era? Então, esse era o meu terror. E eu tinha uma trilha sonora, na época, anos 80 isso aí, entregando a idade. Tinha um cantor chamado Nico Rezende. E ele tinha uma música que se chamava Esquece e Vem. Solta aí, DJ, para os nossos ouvintes saberem do que eu tô falando. Dói mais teu silêncio que tua agressão. Tentar crescer, saber dizer não, não. Ter seu espaço, sua opção, tudo em vão. A gente se esquece e tudo promete. Por alguma razão, eu entendi a letra dessa música como esquece bem. E me dava uma tristeza, porque eu ia esquecer bem da minha família. Eu ia esquecer bem dos meus pais. Nossa, cara, então era exatamente esse trecho. Solta aí, DJ. Tanta solidão, a quem convém, esquece e vem. Esquece, eu entendia esquece bem, mas a música é esquece e vem. Enfim, que fase, não, meus amigos, que fase. Isso me machucava tanto que eu entrava em luta corporal com a minha mãe para não ir para a escola. Pura agressão. Minha mãe me colocava debaixo do braço assim e eu já não tinha mais amor ali, era agressão, era puro UFC. Eu lembro que eu chegava na sala de aula, depois de ter perdido a batalha, e eu abria minhas duas mãos estavam cheias de cabelo da minha mãe, que eu puxava assim. Ó maninha, me desculpe, maninha. Tem menos cabelo na cabeça por minha causa. Mas assim, ali eu fui aprendendo outra regra do jogo. Luta corporal com o adulto ali não adianta, cara. Luta física não adianta. Eu tinha que tentar alguma outra estratégia. Eu chorava, mas também não adiantava. Tirando esse primeiro aprendizado de ficar longe dos pais, você começa a aprender o valor da amizade e o valor da trairagem também. E eu tenho duas histórias claríssimas de pura amizade e de pura trairagem. A primeira é o extremo de trairagem, assim, como eu fui idiota. Eu queria muito um relógio de pulso. Queria mesmo, assim. Nossa, era meu sonho ter um relógio de pulso. E eu lembro que minha mãe me colocava para tomar banho e eu no chuveiro ajoelhava assim, colocava as duas mãos em posição de prece e ficava, puta, meu Deus, me dá um relógio, meu Deus, pelo amor de Deus. E ficava meia hora no banho gastando água pedindo. Eu não sei se meu pai viu, ou sei lá, se foi Deus mesmo, sei lá. Sei que um dia eu saí do banheiro e meu pai estava com um relógio. E ele, olha aqui o relógio de pulso pra você. Puta, e naquela noite eu nem dormi. Coloquei o relógio no pulso, eu lembro que era um relógio azul, lindo. E bonitão, fui pra escola, né? Eu acho que eu deveria estar na segunda série. Bonitão na escola, tranquilão. Cheguei mostrando o relógio pra todo mundo. Olha aí. Ah, ok, uau, Rafael, relógio, ok, felizão. Aí deu a hora do intervalo. Me chegou um amigo, que nem era amigo assim, que eu nem lembro do nome dele. Falou assim, mano, você é louco, hein? Você é louco sair com esse relógio na hora do intervalo. Perigo. Aí eu, realmente, hein, você é um grande amigo, hein? O que eu devo fazer? Ele falou, ó, tira o relógio do pulso, coloca embaixo da carteira, amigão. Sabe aquela partezinha de baixo? Você colocou embaixo da carteira ali, tranquilo, seu relógio tá seguro, você vai pro recreio, volta, quando você voltar, você põe ele de novo. Obrigado, amigo, você é um verdadeiro amigo, hein? Você não precisa nem contar o que aconteceu, né? Fui, voltei, aí pus a mão embaixo da carteira, cadê o relógio? Aí a única alternativa, chorar. Chorei, a professora me jogou lá na frente. Tá chorando por quê? Falei, sumiu meu relógio. Aí a professora fecha a porta da sala, vai revistar a bolsa de todo mundo. Mas aí era no intervalo, ficava aberto, escola de periferia, parecia
presídio. E, amigos, eu não fiquei nem 24 horas com o meu relógio. Dói até hoje. Então ali eu aprendi uma dura lição no jogo da vida que, cuidado com quem você confia, cuidado com as coisas que você faz. Mas antes eu tinha tido uma lição de amizade que eu não esqueço até hoje, que eu estava no pré, o meu prézinho se chamava Tom e Jerry. Teve um dia lá, uma sexta-feira, que a gente podia levar brinquedos. E levei meu brinquedinho e tal, e um amigo meu, André, gente finíssima, olha, eu queria reencontrar esse cara um dia. Ele levou um Hulk, ele tinha um Hulk assim de plástico, bonitão pra caramba. A hora que eu vi o Hulk dele, fiquei impressionado. Falei, cara, que Hulk legal, que não sei o que e tal. Aí ficamos brincando. Eu brinquei mais com o Hulk dele do que o meu próprio brinquedo. E na hora de ir embora, a gente ficava sentado, esperando os pais chegarem. E aí você dava tchau pros amiguinhos e ia embora com o pai. E eu cheguei pra ele, eu gostei tanto do Hulk dele, que eu olhei pra ele e falei assim, André, me dá esse Hulk. Aí ele, pô, cara, como assim? Eu gosto tanto, é meu brinquedo principal, cara. Não, que não sei o quê. Daí a gente ficou ali na negociação, não, troca com o meu, não troco. Enfim, aí eu já tinha desencanado, assim, nós dois na mesma mesinha. Aí chamaram assim, André, seu pai chegou. Aí ele levantou assim, cara, puta, eu tenho essa imagem gravada na minha cabeça, eu deveria ter o quê? 4, 5 anos. Ele levantou, pôs a mochilinha, deu 2 passos com o Hulk na mão, voltou assim, cara, e me deu o Hulk, assim. Aí eu peguei o Hulk, eu olhei pra ele e falei assim, mas você vai me entregar, você vai me dar esse Hulk de presente ou você quer trocar? Ele falou, não, é presente. Eu falei, mas por quê? Ele olhou pra mim e falou assim, amigo é pra essas coisas. Pô, cara, que lindo, Brasil. Nunca vou esquecer, cara. E foi embora, assim, falei, uau, que loucura, e ganhei um Hulk, e eu brinquei com esse Hulk por muitos anos depois. Então ali eu tinha um exemplo do que é a verdadeira amizade e do que é a trairagem, né, de levar meu relógio. E todos passam por isso, não? De traição, de briga, e quando você vai avançando na escola, as regras vão ficando cada vez mais claras, não só de amizade, mas de quem estuda, quem não estuda, quem é amigo do professor, quem só pede para colocar o nome em trabalho. Aí tem a formatura da 5ª série, tem a formatura da 8ª série, isso já é um alerta de velho, hein? Porque acho que a 8ª série não existe mais, deve ser 9º ou depois, eu não sei mais se tem fundamental e básico, eu sei que o método que eu estudei já não tem mais. Então tem a formatura da 5ª série, do 8ª e do 3º colegial. E aí, tecnicamente, quando você sai do 3º colegial, você tá deixando ali o jogo da escola e você tá meio que se preparando para o jogo da vida ou pré-vida, que vem o jogo da faculdade. E quando você vai entrar na faculdade, tem uma regra que é esfregada na sua cara assim, sem dó, que é a regra do dinheiro. Vamos ver no próximo bloco. Ogondwa. Aqui que começa a regra do dinheiro e aqui a coisa fica complicada. Mas quer dizer, para muitos a coisa já ficou complicada lá atrás. Quem já nasceu com uma condição financeira não muito boa já experimentou isso lá atrás. Mas de modo geral, para alguns a realidade bate forte ali. Eu lembro que... 2 coisas eu lembro. Quando eu saí do colegial, tava nem prestando atenção na aula, aquela bagunça completa. O professor uma vez parou a sala toda e falou assim, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Essa é a última vez que vocês estão estudando de forma gratuita. A partir de agora, quem quiser tem que pagar. Pô, eu nunca esqueci disso, cara. E outra coisa que eu nunca esqueci foi quando a realidade bateu mesmo. Foi quando eu trabalhava de office boy e eu ganhava R$450 exatamente. E eu fui ver o valor da faculdade que eu queria fazer e era 500. E aí eu indignado assim na hora do almoço, comentei com os meus amigos do trabalho e entre eles era um cara que trabalhava no RH. Falei assim, mas como assim, cara? Que mundo é esse que eu ganho R$450 e o valor da mensalidade é 500? Aí ele olhou pra mim e falou assim, Rafael, você pode achar que você inventou esse problema, mas esse problema já tá aí no mundo faz anos. Todo mundo passa por isso.
tipo um balde de água fria em mim, assim, tipo, para de reclamar que não é exclusividade sua. Mas aí você pode pensar, ok, você não tem dinheiro, mas você pode tentar uma universidade pública. Mas aí, amigão, para isso você deveria ter jogado bem o jogo anterior, a fase anterior que você passou. E ninguém te avisou isso. Ou se te avisaram, você não prestou atenção. Se você jogou bem a fase anterior, sabe tudo, você pode aplicar para uma pública. Se você veio de uma pública, dificilmente você vai conseguir ter jogado bem essa fase anterior. E não jogou bem, azar o seu, não tem como voltar, acabou, é daí pra frente. Essa é a crueldade do jogo da vida em que a gente tá metido. Não te explicaram as regras hoje e não vão te explicar, você vai jogando. Com o superior ou seu superior, fazendo faculdade ou não, você vai entrando no mercado de trabalho. Tem gente que já entrou antes, tem gente que vai entrar, e ali a regra do dinheiro fica muito mais evidente. Você vê quem ganha muito, quem ganha pouco, quem trabalha muito e não ganha nada, ou quem nem trabalha e ganha. Tem coisas diferentes no mundo. A fase do dinheiro, você entender, ela tem toda a sua dinâmica. Ela tem regras, tem gente quebrando as regras. Mas uma coisa é fato, você tá no jogo e você não pode optar por não jogar. Você não tem essa possibilidade. Esse é o clique que eu tive. Então você pode falar, ok, você pode até não concordar com o jogo do dinheiro. Então fala assim, não quero jogar esse jogo, eu não aceito, eu me retiro. Ok, qual é a única maneira de você não jogar a regra não jogar o jogo do dinheiro? Você vira índio. Índio, até onde eu sei, o índio raiz mesmo, né? Não tem dinheiro. Então você vai para uma floresta, planta sua própria comida, caça, troca, cultiva e ali você não tem que viver com dinheiro. É uma opção, tem gente que faz isso, mas o que será que é mais difícil? Você aprender as regras do jogo do dinheiro ou ir viver isoladamente num lugar só para não ter dinheiro? É difícil de escolher, mas eu acho que é muito mais fácil aprender as regras, mesmo porque você já está metido nesse jogo. E para largar dele, vamos supor que você fala, não concordo com as regras do jogo, eu vou morar no interior do Pantanal, agora tá queimando, né? Não tem jeito, e lá eu vou sobreviver sozinho. Primeiro que você não consegue. Segundo que você tem que ter ferramenta, você tem que passar por um treinamento, isso demanda dinheiro. Então o jogo é muito claro e é um jogo de sobrevivência e egoísmo. Por falar nisso, você lembra na introdução do episódio que eu falei daquela possibilidade de você estar preso ou não? Isso é um dilema clássico, chama-se dilema do prisioneiro. Isso vem da teoria dos jogos. A teoria dos jogos é um ramo da matemática que tenta prever o comportamento humano e também econômico baseado em estatísticas. Então esse jogo mostra muito do que pode acontecer na realidade humana. Essa é uma área tão complexa e tão interessante que já rendeu prêmio Nobel. Por exemplo, o John Forbes Nash, ele é um matemático que ele ganhou o prêmio Nobel na teoria dos jogos. E ele era um matemático com esquizofrenia. Então ele ganhou o prêmio Nobel de Economia em 1994. Se vocês já assistiram aquele filme Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe faz o papel desse professor. Não vou dar spoiler do filme aqui, mas o que eu quero te dizer é que é uma área séria. Tem gente ganhando Nobel com isso. Ganhou, né? E o que ele, não só a teoria dele, mas as outras mostram que você sempre sai na vantagem se você trair o seu amigo. É triste, mas é a realidade. Eles fazem as simulações no computador e em todos os cenários onde você entrega o seu amigo, você perde menos. Então, na natureza, no jogo da vida, a gente tende a ser muito cruel e egoísta, individualista, porque é uma herança genética que nós temos. Primeiro a minha sobrevivência, depois a dos demais. Tanto é genético que tem um livro clássico, né, que se você não leu, para agora esse podcast, vai ler, que se chama O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins, que é um clássico assim, da literatura, que se você ler esse livro, você nunca mais vai ser o mesmo. E ali ele mostra que geneticamente nós somos programados para sermos egoístas, né? Então você já deu para perceber que em cada fase do jogo, eu dei 3 exemplos de fases que nós entramos aqui, a gente entra sem entender muito bem as regras, ou entendendo as regras erradas, nos ensinaram errado, porque
quem também não sabia, e aí a gente vai tentando levar. Por exemplo, quem tem filho, eu não tenho, mas quem tem filho, ou pelo menos o primeiro filho, é metido num jogo também que nunca jogou antes. Você, tá aqui, vai criar um filho, mas eu nunca criei antes. Ok, cria aí, vai aprendendo. Você tem alguma instrução de trás ali, mas você não sabe muito bem o que está fazendo. Esse seu filho também é metido no jogo sem pedir, sem saber, como a gente viu lá no começo do episódio. Então a coisa é um pouco caótica. Sabendo então que a gente está num jogo que tem regras, e a gente não podemos optar por deixar esse jogo, nos resta algumas opções. Nós vamos ver agora quais são. Ogondwa. A primeira coisa que eu acho que nós deveríamos fazer é aceitar que você está no jogo. Eu demorei muito para aceitar isso. Aceita que dói menos, como diz a frase. Você está metido num jogo. E outra coisa, além de você estar metido num jogo, é um jogo completamente desonesto. Ou seja, você começa num nível, mas tem gente que começa muito mais à frente que você. Tem outras que começam muito mais atrás. Tem pessoas que começam tão na frente que mesmo que você jogar da melhor maneira possível, você jogar perfeitamente, obedecendo as regras, tudo certinho, você nunca vai alcançá-los. Outros ainda, eles entram no jogo sem ter a chance de jogar. Mais ou menos assim, parabéns, você tá no jogo, mas você não pode jogar. Como assim? É assim, você faz parte do jogo, mas você não joga. Esse é o nível de crueldade desse jogo. Então, a primeira coisa a fazer é aceitar que nós estamos num jogo e não pedimos para entrar. Um jogo que não é justo, que tem poucas regras claras, que tem gente trapaceando, mas o jogo existe. Então você pode dizer assim, ok, desse jogo eu não quero fazer parte, tô fora, se é assim eu não jogo. Ok, você pode fazer isso. Você tem esse direito de não jogar, e durante alguns anos da minha vida eu tive essa filosofia. Uma época que eu fui meio riponga, assim, eu não quero jogar esse jogo, eu tô fora do jogo da sociedade. Mas tem um detalhe fundamental aí que eu só fui perceber alguns anos depois. O jogo não deixa de existir se você quiser deixar de jogar. Não é assim, você tá numa mesa com 4 pessoas e o jogo é para 4 pessoas. E você fala assim, eu não jogo. E as outras pessoas, ok, se você não joga, então não temos como jogar porque o jogo é para 4. Não, você fala, eu não quero jogar. Você sai do jogo, mas o jogo continua sem você. E você faz parte, mesmo se você não aceita jogar, porque você está na sociedade, você está nessa terra, você nasceu, você está aqui. Então, é uma coisa meio triste. Se você entra muito nisso, é uma dor meio pesada, assim. Você começa, puta, que jogo é esse, cara? Um jogo desonesto, injusto, e eu não posso sair. E essa realidade é tão pesada para algumas pessoas que a única maneira deles darem game over é acabar com a própria vida, infelizmente. Mas esse é o pior caminho de todos, e a gente não tá aqui para escolher o pior caminho. Qual é o melhor caminho? Ok, se nós estamos num jogo, a primeira coisa que deveríamos ser feita é aprender as regras. Que tal se a gente parar tudo por um tempo? Ok, antes de eu me meter a jogar, deixa eu ler as instruções. E talvez aí esteja a solução. Porque tem gente que nem se deu o trabalho de ler ou de procurar entender as regras e se mete a jogar. E isso pode custar muito caro. Poucas são as pessoas que têm uma clareza de que, ok, isso é um jogo. E para que eu jogue bem, eu preciso saber as regras. Até para quebrar as regras, eu preciso saber quais são as regras. Então, algumas regras nós vamos descobrindo pouco a pouco jogando. Mas tem outras que a gente consegue descobrir com a experiência de outras pessoas que já jogaram. E é sobre isso que a gente vai falar agora e que eu quero compartilhar com vocês. Quais foram as regras principais que eu aprendi jogando e algumas antes de jogar? Bora lá. Okondwa. Eu não vou separar as regras por categorias, porque é muita coisa, né? Se você se dá conta, mais ou menos o raciocínio que nós estamos fazendo aqui é
que para cada área da vida você tem que saber as regras, é um jogo completamente diferente. Então, se eu separar, a gente vai ficar... Primeiro que vai ficar eternamente falando, depois vai ficar muito complexo. Então, eu vou soltando aqui quais foram as regras que eu aprendi e que fizeram muita diferença na minha vida. A principal, não a principal, mas uma das que estão mais assim na minha cabeça é a regra do dinheiro. A regra do dinheiro, se eu pudesse fazer uma analogia aqui muito fuleira, seria como... Sabe bula de remédio? Todo mundo já viu, já pegou um remédio que ia tomar e tem a bula. Alguém já leu a bula de um remédio? Você viu o tamanho daquelas letras? Você viu a quantidade de coisa escrita? Você já tentou ler uma bula inteira? Difícil, né? Eu acho que eventualmente você lê ali como tomar o remédio. Mas fora isso, às vezes nem isso. Às vezes o farmacêutico fala, toma de 8 em 8 aí, acabou, você joga fora a bula. Mas alguém faz a bula e a bula existe por alguma razão. Aliás... Eu, como designer, eu já tive um dos jobs que eu fazia para uma empresa de produtos veterinários, eu fazia diagramação de bulas. Ou seja, me mandavam um texto em Word e eu tinha que diagramar a bula, ver a dobra certinho. Era um inferno. E às vezes eu ficava pensando assim, cara, eu tô fazendo isso para ninguém ler. Porque eu mesmo não lia tudo. Então eu copiava, colava, ia diagramando ali. Quem lia mesmo era o farmacêutico, ou nesse caso o veterinário, o farmacêutico responsável. Ele lia e ele, troca isso, troca aquilo, e eu ia corrigindo ali a diagramação e eventualmente algum erro de escrita, mas eu pensava, fora isso, ninguém lê bula, ninguém tá lendo. E eu acho que com o dinheiro, as regras do dinheiro na vida, é mais ou menos assim. A principal armadilha que eu acho do dinheiro é uma coisa que nós chamamos de assimetria da informação. Ou seja, uma coisa assimétrica que não é igual para os dois lados. Ou seja, um lado sabe mais do que o outro. Por exemplo, faz um teste básico. Vá a qualquer banco e você senta com o seu gerente, peça dicas para ele, para como você pode investir o seu dinheiro. E ele, com todo o prazer do mundo, muito solícito, vai te trazer uma lista de opções ótimas para investimento. Então ele vai te trazer investimentos acima da Selic, opções de CDI, opções em renda fixa ou até renda variável, títulos de capitalização, crédito imobiliário. Agora para um pouquinho. De tudo que eu falei agora aí, o que você realmente sabe o que é? Pensa. O que você sabe que é? Então, eu tirei aqui, quando eu estava escrevendo esse episódio, eu fui no site de um banco, tirei print de 2 propagandas. E aí eu vou ler aqui para você a primeira. Muito mais rentável que poupança e com a mesma segurança da renda fixa, que garante através do FGC até 250 mil por investidor pessoa física. Sinceramente, o que você entendeu disso? O que você entende de renda fixa? O que você entende de que é garantido do FGC? O que é FGC? FGC é Fundo Garantidor de Crédito. Por que até 250 mil? Isso quer dizer que todo cliente que investe até 250 mil reais, pessoa física, no banco, está garantido. Você não vai perder o seu dinheiro se eventualmente o banco quebrar. Isso que ele está querendo dizer. Agora vamos ver a outra aqui, ó. É um gráfico bonito que está aqui, ó, que tem 3 barrinhas assim, uma pequena, uma média e uma grande. A pequena está escrito assim, poupança. A outra está escrito assim, outros bancos, 100% do CDI, médio. E a terceira grande assim, verde, linda, tá assim, CDB liquidez diária, 110% do CDI. O que significa isso? Então, se você não sabe, se você não tem a informação, você olha esse gráfico bonito, e aí é papel do design, e a minha profissão, deixar aquela coisa atrativa. Então eu olho aquela barra verde, maior do que todas as outras. Uau, CDB de liquidez diária, e paga 110% do CDI. Então, e o 110 grande, assim, então, 110, então, só pode ser bom, porque é acima de 100, é 110. Então, quando você não sabe exatamente o que está acontecendo, um outro lado está ganhando. Acredite, em nenhum desses casos que eu falei aqui das propagandas, em nenhum dos casos, o banco está ganhando menos do que você. Em todos os casos, ele ganha mais do que você. E se não fosse isso, o banco não existia. Então, o pior do que você não saber as regras é você ter aprendido as regras de maneira errada, com alguém que não sabia. Então, alguém até de forma muito... veio muito solícito, não veio com má intenção, veio te dar uma dica de dinheiro, mas ele não sabia. E aí você aprendeu uma regra errada. E aí você colocou na sua cabeça que é aquilo, mas você não tem a menor ideia do que você está fazendo. Por exemplo, vou pegar uma clássica aqui. Não, invista em imóvel.
Imóvel é sempre garantia de lucro e nunca perde o valor. Garanta. Primeiro dinheirinho que você tiver, compre um apartamento, compre um terreno, compre uma casa. Será mesmo, campeão? Será? Da onde vem essa sua decisão aí? Você já calculou quanto você tem? Quanto você vai precisar tirar de empréstimo? Quanto você vai pagar de juros? Qual é a taxa de juros mensal? Em quanto tempo você vai pagar isso? Tá, em quanto tempo você vai recuperar? Então você pode falar, não, mas o imóvel você sempre pode alugar. Tá, alugar por quanto? Em quanto tempo você vai recuperar esse dinheiro? Agora pega esse mesmo valor que você ia dar no apartamento, num terreno, compara ele com outro investimento. Qual dos dois dá mais? Seja de renda, qual dos dois te dá uma liquidez diária ou não? Então assim, são regras muito específicas, que você só vai aprender a hora que você se meter a fazer um curso financeiro. Não tô falando que eu sou, olha, o economista, o PhD em finanças que tá dando dica. Pelo contrário, bati muita cabeça com isso. Mas hoje eu sei mais ou menos fazer conta e olhar e falar, isso pode ser bom ou não. Sabe, você tem que... E se você não for atrás dessa informação, você não vai ter. Porque faz parte do jogo. O jogo é assim, sabe aquela letrinha miúda do contrato? É isso. A letrinha miúda, aquele detalhezinho é o importante, mas ele não vai incentivar você a ler. O jogo tá aqui, ó. Bora, joga aí. E você que tem que ir atrás. Então, assuma a responsabilidade, que já que você tá no jogo, vá atrás das regras. E eu tô falando aqui de administração de dinheiro, hein? Ou seja, vamos imaginar que você já ganhou esse dinheiro. Agora, para ganhar, tem toda outra regra. Ou seja, se você vai ser funcionário de uma empresa, é outro manual. Se você vai ser empreendedor, outro manual. Se você vai ser freelancer, outro manual. São regras diferentes para ganhar dinheiro. E por falar em freelancer, eu como freelancer já mais de 12 anos, já mais de 12 anos que eu tô como freelancer, eu aprendi uma regra também, faz pouco tempo que eu aprendi essa regra, mas que é fundamental e se aplica para todas as outras áreas, independente, que é mais ou menos assim. Você começou a fazer um trabalho, então chegou um trabalho que pediram para você fazer. Ó, tá aqui, faça esse trabalho. Quais são as etapas? Você pega o trabalho, organiza as informações, vê o que precisa ser feito, começa a fazer, chega na metade você testa, ok, tá saindo bem, não tá, tô entregando no prazo, avalia, volta algumas etapas para corrigir algumas coisas, continua, faz o teste, verifica e finalmente você chega ao fim. Terminou o trabalho, você entrega para o seu cliente ou para o seu chefe, para quem te pediu e acabou, missão cumprida. Mas não é assim. O fim não é o fim, na verdade. O fim ainda é o meio, ainda é a metade. Você ficou confuso isso, né? O fim não é o fim. O fim é a metade. Por que eu digo isso? Porque você ainda não mostrou, você não fez a publicidade do que você fez para as outras pessoas. Ou seja, você não se promocionou. Vou dar um exemplo prático disso. Então, eu tinha esse método. Um cliente chegava, aí pedia um orçamento, ok, vai custar X, ele aprovava, aí eu pegava o briefing, como é que você quer a marca, blá, 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 processo de criação, fazia uma apresentação, desenhava, mostrava para o cliente, ele pedia alteração, volta isso, troca aquilo, aprova, reprova, enfim. Aí no final, ó, é isso que você quer? Produzir os arquivos finais, entregava e acabou. Mas ele não acabou, o trabalho ainda não acabou, porque eu ainda precisava atualizar o meu portfólio com aquilo. E eu só caí em conta disso, que uma vez um cliente chegou e me procurou e falou, legal, mas eu queria ver o seu portfólio de trabalho, o seu portfólio de projetos, ou seja, quais projetos você já fez para quais clientes. Quando eu fui ver, tudo desatualizado. E aí vai eu na correria de mandar um monte de link pro cara em PDF, para ele abrir um por um, para ele ver o que eu já tinha feito. E obviamente não funcionou, porque ficou assim 500 links para abrir, e quando deveria ser algo visual. Ele deveria abrir um site, ver as peças e na qual ele se interessasse, ele clicava. Então eu tive um clique assim, falei, cara, não basta terminar o trabalho, você tem que colocar ele no seu portfólio e tem que promocionar, tem que mostrar para o mundo o que você fez. Então hoje eu mudei, quando eu termino um projeto, que o cliente aprova, que eu entrego, eu sei que eu não terminei, eu ainda vou colocá-lo no meu portfólio online. E isso não serve só para quem é freelancer,
Serve também para você que trabalha numa empresa. O seu chefe pediu, você fez um trabalho bem feito, você precisa ir lá, você precisa mostrar. Você precisa mostrar o que você fez. Porque se você não mostra, você não é lembrado. Você parece que é uma pessoa que está fazendo um monte de coisa legal. Você é um cara ou uma mulher super competente, entrega tudo no prazo, mas você não mostra. E se você não mostra, ninguém vai ver, cara. Tá todo mundo tão ocupado nas suas coisas que você não vai ser notado. E aí você entra, nossa, mas que mundo injusto. Não, eu que fiz tudo certinho aqui, tudo organizadinho, nunca ninguém me deu uma chance. Ou fulano de tal, a outra pessoa, que não faz tão bem, foi promovido. Então você percebeu a diferença? Terminar é mais uma etapa, você precisa mostrar, se promocionar. Não só para o seu cliente, mas também para o seu chefe e também para futuros chefes e futuros potenciais clientes. Porque é assim que você vai despertar o interesse para futuras vagas. E aí, para você se promocionar, você precisa usar as redes sociais. E aí, meu amigo, esse manual, esse jogo é super pesado, mas a gente vai ver. Bora lá. Ogondwa. A rede social hoje virou um inferno. Acabou, próximo bloco. Ogondwa. Brincadeira, amigos. Tenho que falar. Mas é um inferno mesmo. Mas vamos lá. Igual na lei do dinheiro, você pode optar ou não por jogar o jogo da rede social, tá? E eu conheço uma galera que fala assim, desse jogo eu simplesmente não jogo, tchau, tô fora e encerra as redes sociais, é isso aí. Nada de errado com isso. Que todo mundo é livre para escolher o que quer fazer, se joga ou não o jogo. Mas toda a sua ação tem a sua consequência, né? Tem aquela famosa frase, você é livre para escolher, mas é refém das consequências da sua escolha. Que filosófico isso, hein, Brasil? Mas então, eu tento e eu treino na minha cabeça. E, by the way, eu fiquei anos sem rede social, hein? Eu entrei no Facebook depois de muito tempo. Eu gosto de ver as redes sociais, eu aprendi a ver as redes sociais como um catálogo telefônico, tá? Deixa agora catálogo telefônico, coisa mais antiga, né? Uma coisa mais pré-histórica, mas deixa o velho explicar aqui. Antigamente, as pessoas tinham um número de telefone fixo e nós tínhamos uma agenda, um catálogo telefone com A, B, C, D, E, F. E você ia lá, eu quero falar com o Gustavo. Você ia lá na letra G e olhava o telefoninho do Gustavo. Ou ele tinha o telefone da casa, ou ele tinha o telefone do trabalho e o ramal certinho. Se essa pessoa não tinha telefone, como por muitos anos nós não tivemos, você tinha um endereço para você mandar carta. Eu realmente mandei muita carta na vida e eu sinto falta desse hábito. Mas sem esses dois dados, sem você ter o telefone da pessoa e sem ter o endereço, a pessoa era inatingível. Morria. Era só se um dia você esbarrasse com ela em algum lugar. Fora isso, a pessoa era inacessável. Hoje, todos nós temos uma presença online. Ou seja, você pode ser encontrado facilmente, como se fosse uma agenda online. E além disso, além de ter ali o seu dado, você pode mostrar o que você está fazendo. E aí tem gente que escolhe mostrar que está de meia em casa vendo Netflix, ou tem gente que gosta de mostrar que está cozinhando, ou fazendo um projeto, ou fazendo uma viagem. Cada um escolhe o que quer mostrar. Mas como eu disse no começo, o jogo está contra você, e no caso das redes sociais, esse é um jogo também muito específico, onde a rede está contra você. O papel da rede social é tomar o seu tempo. Ela briga por sua atenção, entre elas. E aqui é difícil, porque você tem que escolher, é uma linha tênue, é um desafio entre usar a rede e não deixar ela te usar. Um exercício bem básico que eu gosto de fazer. Pensa numa pessoa que você não tem muito contato pessoal. Não é um seu amigo íntimo, mas você estudou ou foi num curso e a pessoa te adicionou, ou adicionou por intermédio de um terceiro, de uma festa. Ou seja, você não conhece muito essa pessoa pessoalmente. Mas, através das postagens da pessoa, você acha que você conhece. Certamente, se você tem alguém na rede social que você vê muito, e eu perguntar, e essa pessoa, o que você acha dessa pessoa? Você vai ter uma opinião.
Ela faz assim, ela gosta disso, ela gosta de viajar, ela gosta de fazer churrasco, ela é uma pessoa que gosta de fazer exercício, que acorda cedo ou acorda tarde, ou gosta de ver TV, porque você já tira mais ou menos a sua conclusão do perfil de como a pessoa é, basicamente da maneira que ela usa a rede social. E você define se você gosta ou não gosta dela de acordo com o que ela posta. E às vezes aquilo nem realmente é verdade. Mas ela está obedecendo a dinâmica da rede social. E além disso, eu estou falando rede social como um todo, mas cada rede tem a sua própria dinâmica. Vamos pegar, por exemplo, uma rede que eu tive um trabalho no começo, que foi o LinkedIn. Eu sempre tive resistência para usar o LinkedIn. Achava chatíssimo, achava que estava todo mundo fazendo pose, só falava de trabalho, que todo mundo de terno e gravata. E aí um dia eu vi um tweet do Paulo Coelho, que alguém me perguntou para ele assim, eu não te achei no LinkedIn, por que você não tem perfil no LinkedIn? Ele respondeu, eu não faço parte, é uma rede social chata e com pessoas de terno e gravata. E aí eu aceitei, falei, nossa, me convenci, falei, nossa, se o Paulo Coelho, o mago, falou, tá falado. Essa rede social é chata e eu não faço parte dessa rede. O que eu não entendi, e só anos depois eu fui entender, é que ele joga outro jogo. Ele joga outro e ele obedece a outras regras de outro manual. E é por isso que ele usou o Twitter e não estava usando o LinkedIn. Por exemplo, ele é escritor. Ele é multimilionário. Para ele, o LinkedIn não serve. Ele não precisa de um currículo assim mostrando, nossa, eu sou o Paulo Coelho, eu trabalhei nessa editora, aí tem indicação de ex-chefe dele, sabe? Ele ali publica o último livro que ele... Não é essa plataforma que ele usa. Ele sabe jogar o jogo, mas eu fui influenciado imaginando que ele estava dando uma dica, mas ele não joga aquele jogo. Para ele o LinkedIn não serve, mas para mim serve. Então eu tenho que ignorar o que ele está falando, porque ele está falando de um outro jogo e eu estou em outro inserido. São regras diferentes. Você percebe que é uma diferença sutil. Para ele não fazia a menor diferença ele estar no LinkedIn, mas para mim, que sou freelancer e designer, faz toda a diferença. Esse foi o primeiro clique que eu tive. O segundo, que um dia tinha o LinkedIn desatualizado, foto antiga, currículo antigo, não dava intenção para conexões nem nada. Um dia eu fui entrar na rede e vi uma publicação que eu tinha feito para um cliente. Eu tinha diagramado um arquivo, tinha feito toda uma publicação, que era um arquivo feito por várias pessoas do mercado financeiro. Quando eu fui ver, cada pessoa estava usando aquela publicação para se promover. Completamente certo, porque eles fizeram parte daquela publicação. Então eles publicavam a arte e postavam assim, muito orgulhoso de fazer parte desse trabalho, que não sei o quê. E várias pessoas, nossa, parabéns, dando like, indicação. Eu vi pessoas colocando no currículo que fez parte daquela publicação. E eu pensei, mas espera aí, eu fiz o design disso, essa imagem é minha. E tá todo mundo pegando a imagem que eu criei, se promovendo, e eu que fiz a imagem não estou me promovendo. Ou seja, você percebe como é a regra do jogo e como eles estão sabendo jogar o jogo? É aí que eu percebi, cara, eu tô perdendo tempo. Cada trabalho que eu fizer, eu tenho que promocionar. Eu tenho que mostrar, olha aqui o que eu fiz, olha o que eu tô fazendo, para que eu esteja sempre na memória das pessoas. E quando alguém quiser ver o que eu tô fazendo, pode ir lá e ver os últimos trabalhos que eu fiz. Ver que eu tô ativo, ver o que eu tô fazendo. Aí eu falei, cara, não é sobre gostar ou não da rede. Não é isso. Eu olhava o LinkedIn e falava, não gosto dessa rede. Não, é sobre saber jogar. Usar a ferramenta a seu favor. E cada rede tem a sua dinâmica, tem a sua métrica. Você não precisa estar em todas. Então saiu o TikTok, eu vou criar uma conta no TikTok. Putz, não, cara. Sabe? Você olha e fala, pro jogo que eu tô jogando, para a estratégia que eu tenho, preciso estar no Twitter, preciso estar no Facebook, preciso estar no LinkedIn, sabe? Tem gente, se o cara, sei lá, um músico, por exemplo, apesar de eu achar que o LinkedIn é muito interessante, para um músico, talvez ele deveria estar no SoundCloud, postando os materiais, ou no canal do YouTube. Leia as regras, pega assim, cara, esse é o jogo, então se eu tô jogando, qual é a melhor maneira de eu tirar proveito de cada
de cada rede, ou de cada métrica, de cada área. Agora, se a gente pensar bem, é muita regra para aprender, não? Será que é preciso pegar... Imagina se a gente pudesse empilhar esses manuais, esses materiais e falar, puta, preciso aprender tudo isso. Será que a gente precisa aprender tudo para começar a jogar? Não sei, hein? É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Ogondwa. Tem uma frase que não sai da minha cabeça. A frase é essa, assim, mais ou menos, que eu não lembro literalmente como é. Tem gente menos preparada que você, com menos talento e menos competente, fazendo tudo o que você sempre sonhou fazer, pelo simples fato deles terem começado a fazer. Isso é uma verdade difícil de engolir, hein, cara. E, inclusive, eu acho que isso tá naquele episódio nosso, Verdades Difíceis de Engolir. Dá uma pesquisada aí. É difícil encontrar esse equilíbrio de o quanto a gente precisa se preparar e saber das regras antes de começar realmente a jogar. Embora nós todos já estejamos jogando de qualquer maneira. Mas se você gastar um tempo estudando as regras, cada vez mais específico, e se dedicar a decifrar cada parte da regra, o que pode, o que não pode, cada letra, sabe o que você vai se tornar? Um professor teórico. Sim, o que é um professor? Um professor é aquele cara que sabe todas as regras, mas nunca jogou. Antes de começar a chuva de crítica aí dos professores, não me leve a mal, viu? Eu dei aula por 5 anos da minha vida. Dei aula em curso técnico, dei aula em escola pública, e eu tenho profunda admiração por professores, porque eles são essenciais para uma sociedade que a gente quer ter. Eles ensinam valores primordiais. Mas o que eu estou me referindo mais são professores mais de graduação e pós-graduação, da área mais profissional, assim. Não vamos focar muito em professores do primário e do ensino médio. Uma grande parte dos professores, não todos, porque a gente não pode, né, dizer que são todos, eles não atuam na área que eles ensinam. Ou seja, eles se prepararam para entrar em jogo, aprenderam as regras, mas eles não jogaram. Eles se especializaram em ensinar as regras. Quem já se formou, um curso técnico ou superior, sabe daquele professor que ensina marketing, mas nunca trabalhou em uma agência de marketing. Ou professor que ensina direito e nunca lecionou e nunca trabalhou como advogado. Embora eu acho que para um professor da aula de direito, eu não sei se ele tem que ter exercido o direito ou não. Mas em toda área, em toda profissão, tem aquele cara que ensina e não atua na área. Aí você vai falar, mas como é que alguém pode aprender todas as regras, ensinar o jogo e não jogar? Mas aí não tem certo e não tem errado. Você deve ver da estratégia de cada um. Tem gente que vai jogar o jogo sem ter estudado nenhuma regra. Vai com tudo, assim. Sabe? Vai, não é isso, eu quero jogar. E tem outros que estudam cada letra da regra, mas não jogam, preferem não jogar. Não existe certo e errado. E é isso que eu acho que é a beleza do jogo. E ter essa clareza eu acho essencial. Você é livre para escolher que tipo de jogo você quer jogar na sua vida. Você pode jogar para acumular riqueza, por exemplo. Ok, o jogo permite isso. Ou não, você quer jogar para explorar o mundo, para sair viajando. Também é permitido. Agora, antes de que chova e-mails aí dizendo que o jogo não é aberto assim, não. Se você decidir acumular riqueza, você vai acumular. Ok, não me compreenda mal. Eu não estou dizendo que é fácil, que é extremamente difícil. Mas é possível. É isso que eu estou querendo dizer. Você vem falar disso porque você não esteve na periferia, não sabe como é difícil trabalhar e ganhar dinheiro. Sim, eu já estive, eu vim de lá. Eu sei como é que é. Mas você é branco, você não sabe a dificuldade de outras raças. Eu sei, cada caso é um caso. Estão em situações diferentes. O que eu tô falando o jogo permite qualquer jogo. Não tô falando que seja fácil. E por ser aberto, eu optei por escolher a minha maneira de jogar, para que eu possa ter condições de dar chance de outras pessoas que não puderam jogar para participar. Então, por exemplo, a clínica que eu fiz no Malawi, a Clínica Okondo, que dá o nome desse podcast,
os robôs que nós temos investido na bolsa, que ele usa o nosso patrimônio para poder tirar um dinheiro do mercado financeiro, esse podcast, as escolas que nós vamos fazer o ano que vem, se tudo correr certo. Esse é o meu jeito de jogar. Eu utilizo o jogo para tirar recursos do próprio jogo e dar chance de alguém que não teve condições de jogar fazer parte do jogo. Por exemplo, quando você constrói uma clínica ou uma escola, você está dando básico de saúde e educação para crianças, para que elas possam começar a jogar o jogo. Sem ter saúde, sem ter educação, como é que você vai começar a jogar? Por exemplo, quem me acompanha nas redes sociais viu que o Tony, agora o líder comunitário que a gente ajudou e que nos ajudou na construção da clínica, conseguiu comprar um carro. Então, a gente deu ali o patrocínio do estudo, ele conseguiu juntar um dinheiro e agora já tem um salário bom para conseguir comprar um carro. Então ele está jogando. Essa para mim é a beleza do jogo. Tem gente que enxerga esse jogo e como se houvesse nele uma entidade superior, sobrenatural, um juiz nas alturas, e que esse juiz está no controle do jogo e ele não permite que haja injustiças. E ele está ajudando todos os jogadores desde que os jogadores sigam as regras do manual que ele escreveu o jogo, certo? Então, por exemplo, a Bíblia para os cristãos é um manual de como você joga o jogo da vida. Ali você tem regras, pode isso, não pode aquilo, se você fizer isso vai ser recompensado, etc. Para quem é do islamismo tem o Corão, que é outra regra completamente diferente. Para o judaísmo tem a Torá, é um outro livro com outras regras, com outras coisas que você pode ou não fazer. A Bhagavad Gita do hinduísmo, outra regra. O Evangelho segundo o Espiritismo, das pessoas que praticam o Espiritismo, os espíritas, é outro livro com outra regra que diz que tem uma outra vida, enfim. Ali eles estão seguindo um outro manual. Tem a Bíblia satânica, de quem segue dos seguidores de Satã, tem os sutras do budismo, ou seja, existem regras diferentes para quem quer jogar, e essa é a beleza do jogo. E daí é que dá algumas discordâncias, não? A pessoa segue uma regra e a outra segue outra regra e querem um impor a verdade do outro, mas não, você está seguindo um manual e eu estou seguindo outro. Seu manual não é melhor que o meu e vice-versa. Então, a minha recomendação e o que eu tento é de não esquecer de se divertir no processo do jogo, porque o jogo, um jogo normal, tabuleiro, mesa, enfim, foi feito para se divertir. Tem um componente de sorte, né, que a gente não pode... eu sempre penso a vida tipo como um banco imobiliário, sabe? Todo mundo começa ali com seu dinheirinho, mas na hora que joga o dado, quem cai na primeira propriedade e compra primeiro é o que se dá melhor, enfim, tem um componente de sorte no jogo também, a gente não pode negar isso. Mas a gente não pode se esquecer de que o fato de a gente poder estar jogando, ter a chance de jogar, é extremamente improvável. Ou seja, a gente começou o episódio dizendo que nós vencemos aquela corrida contra 300 milhões de outros competidores, adversários, e só a gente conseguiu. E essa corrida, ela só foi possível porque nossa espécie evoluiu nos últimos bilhões de anos. Ou seja, a Terra passou por 5 extinções em massa, caiu um meteoro que foi da extinção dos dinossauros, teve eras glaciais. Tudo isso aconteceu para que você hoje pudesse estar no jogo. É um milagre que você tenha a chance de jogar o jogo. Na condição que você tiver, com muito ou com pouco, você teve a chance de jogar o jogo. Eu tento sempre ficar com isso na cabeça, de cara, tô jogando, é a chance que eu tenho. Muitas pessoas não tiveram a chance de jogar. E lembre-se que o tempo que a gente pode jogar o jogo é muito limitado. Nós não temos todo o tempo. A gente pode acabar o nosso período de jogar o jogo a qualquer momento. E no fim, todos os jogadores... os que jogaram muito bem, os que se recusaram a jogar o jogo das redes sociais, os que recusaram a jogar o jogo do dinheiro, os que foram trapaceados, os que trapacearam, todos vamos morrer e vamos para o mesmo lugar. E como diz aquele clichê, né, quando termina o jogo de xadrez, todas as peças vão para a mesma caixa quando termina. Que lindo, hein, Brasil? Bom jogo a todos, então, e vamos para o nosso quadro Enchendo a Bagagem. Ogondwa. Let's put our living stereo stylus in this groove.
Eu nunca acerto o nome desse quadro. Enchendo a bagagem, encenda a sua bagagem, encha a sua bagagem. Mas a ideia tá aí, né? São dicas para que você possa encher a sua bagagem com coisas interessantes. Eu tenho 2 dicas aqui. Primeiro, do audiovisual. Eu vi uma série no Netflix, uma minissérie, na verdade, de 4 episódios, que se chama Challenger, o voo final. Que é a história do voo da Challenger que deu aquela tragédia. Isso não é nenhum spoiler, porque isso aconteceu em 86. Se você não sabia que a Challenger explodiu em uma das decolagens, tá mal informado, hein, amigo? Mas essa série traz a história do que aconteceu, qual foi o erro, e dos tripulantes, né, dessa expedição. Porque eles tiveram a ideia, o presidente, acho que Reagan na época, teve a ideia de levar uma pessoa comum para o espaço, que ele queria popularizar a viagem no espaço. Então, não é só astronauta que pode ir, por que alguém não pode ir? E aí ele teve a ótima ideia de fazer um concurso entre os professores do primário, porque são eles que ensinam e que dão origem aos astronautas. E aí depois de um concurso, teve 11 finalistas e escolheram uma professora, né, super feliz e tal, e ela ia pro espaço e ela ia dar aula para as crianças ao vivo, direto lá da estação espacial. E aí passa toda a escolha dela, todo o treinamento, ela com os filhos e como foi e tal. E cara, tem toda a família vendo o lançamento, foi transmitido para todas as escolas, então todos os alunos ali vendo o lançamento da professora. Horrível, assim, você já começa a assistir com a angústia, porque você sabe que vai explodir, porque logo no começo, assim, primeiros 2 minutos do episódio, eles já mostram isso. Então eu achei muito interessante e como eles desenrolaram também o problema, acharam os culpados ou não. Então vale a pena ver, são 4 episódios apenas, vê no Netflix, Challenger, o voo final. E a outra dica que eu quero dar é um livro, que eu tô no finalzinho e achei super interessante, assim. Eu comprei a primeira versão em inglês, porque a recomendação que eu tive foi de um curso que eu fiz e estava recomendado em inglês. E depois eu fui ver que tinha em português, mas ele em inglês é muito claro de entender. Assim, chama-se Building a Story Brand, Clarify Your Message so Customers Will Listen. Algo em português eu pesquisei, tá? Story Brand, crie mensagens claras e atrai a atenção dos clientes para a sua marca. É mais para quem quer aprender mais essa coisa do marketing, mas também serve para o marketing pessoal, de como você tem que contar uma história para os seus seguidores. E não é só postar coisas aleatórias. Então ele dá um mapa de como você posicionar a sua marca, que coisa você tem que fazer para atrair a atenção do seu cliente. Eu achei muito interessante e fácil de ler. Então eu acho que pro método de curiosidade geral vale a pena ler. O escritor, né, o autor é o Donald Miller, o livro é rápido, muito bom e eu recomendo para vocês. 2 coisas então, Challenger, o voo final e Story Brand, crie mensagens claras e atrai a atenção dos clientes para a sua marca. Recomendo a leitura. Então é isso, né, Brasil? Estou muito feliz de ter terminado mais um episódio. Estou oficialmente agora devolvendo seus ouvidos. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nesses minutos que estivemos juntos e que essa minha reflexão tenha te levado a pensar também em como você está jogando o jogo da sua vida. Se você achou isso interessante, ruim, tem alguma outra regra, isso é importante. Se você tem alguma outra regra que você tem no seu jogo que eu não disse aqui, que você quer me dar, vai lá no Instagram, Rafa_D Rodrigues, me busca lá, você pode me escrever, você pode ir através do site ocondoa.com.br, lá me tem um contato, pelo site, pela nossa página no Facebook, Ocondoa Felicidade, você consegue nos encontrar, ou manda um e-mail, contato@ocondoa.com.br e me dá um feedback no YouTube, no Spotify, no SoundCloud e também direto no site. Você pode nos ouvir e dar lá o seu feedback de alguma regra que eu ainda não aprendi, que vocês acham essencial para levar a vida. E aqui a gente segue planejando, aprendendo as regras cada vez mais para a gente poder ir para o Malawi ano que vem, se tudo der certo com essa pandemia, e fazer mais pessoas participarem do jogo. Ok? Então é isso, Brasil.
Continuamos nossa partida e não se esqueça, Okondwa é felicidade. Tchau, Brasil!